Eu vou convidar aqui o Ariovaldo Júnior, pastor, por favor. Cadê o Rodrigo? As crianças. Cadê o Rodrigo? Está na fila. Sai da fila, Rodrigo, vem cá. E as crianças podem ir, por favor, pela porta do meio lá. Podem ir. Oi? Quantas horas aí, por favor? 11h05? 11h15? Nossa, estou 15 minutos atrasado. Tem que me lembrar sobre as crianças, senão eu não libero elas às 11 horas. Ok. Bom, Rodrigo, eu quero pedir a você para agradecer a oportunidade da gente dar dízimo e oferta e também que você apresente o pastor Ariovaldo Júnior e introduza por que ele está aqui hoje, como a gente conversou e tal, e ore por ele também, por favor. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de devolver ao Senhor o que não é nosso, na verdade. Sempre foi e sempre será do Senhor. Mas é um privilégio, ó Deus, louvarmos e adorarmos o teu santo nome, ó Deus, também com nossas finanças. Com nossa vida, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso pensar, mas também com nossas finanças. Esse é um privilégio, ó Pai. E que essa igreja possa entender cada dia mais o valor desse privilégio. Não por troca, Deus, não por barganha, mas porque o Senhor nos deu primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Te peço também, Deus, que o Senhor direcione, Deus, quem vai administrar esse dinheiro, para que tudo seja investido sabiamente no teu reino, na vida daqueles que necessitam, dos nossos missionários, na vida desta igreja, em absolutamente tudo que acontece aqui, porque tudo é para o Senhor, ó Deus, e nós te entregamos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, então. O Júnior, nós somos amigos já tem um tempo, temos algum tempo aí caminhando juntos, temos muitas histórias, e é interessante que eu vim lembrando algumas coisas que a gente já viveu junto, e bem rapidamente, uma bem rapidinha. Há um tempão atrás eu costumava jogar bete, né? Quem é mais antigo aí lembra da nossa infância jogando bete, e eu costumava muito jogar bete ali no estacionamento da Unitri. E encontrava com o Júnior lá, e ele sempre não falava nada, mas ele dava sempre um bom testemunho. E fui conhecendo tudo, e depois descobri quem era o Ariovaldo Júnior. E aí eu pensei, um dia eu falei para ele, assim, Júnior, sabe o que eu fiquei pensando? A gente jogava bete todo domingo, das 8 da manhã até meio-dia, 1h. Todo domingo. Eu falei assim, esse miserável não ia na escola dominical, não. Era pastor, não ia na escola dominical, não. Mas ele tinha um propósito em estar lá, no domingo de manhã, conosco, jogando bete. E, por incrível que pareça, ali muita coisa aconteceu que foi direcionada por Deus. Depois de muito tempo é que eu fui entender o apelido dele. Todo mundo chamava, eu o conheci por Believer. E eu não associei uma coisa com a outra. Depois é que eu fui entender. O Believer, em inglês, é aquele que crê. E ele é conhecido no meio dos colegas como Believer. E do jeito dele, da forma como ele é um homem muito sério com as coisas de Deus. Eu aprendi a respeitá-lo como amigo, como pastor, mas principalmente como homem de Deus. Diante disso, eu pensando em algumas pessoas que eu gosto de convidar para ministrar para os jovens, para os meninos da minha turma, todo mês eu convido alguém para trazer uma palavra diferente da minha para os meninos, né, e sempre convido gente aqui da igreja. Mas um dia Deus colocou no meu coração de chamar o Júnior, aí eu falei com o pastor Alain, né? Falei, pastor, eu estou pensando em trazer um grande amigo meu para falar com os meninos, pode ser? Eu falei, não só pode ser, como ele vai falar para a igreja como um todo. Né? Então, é isso daí. Pastorzão, como o pastor já comentou conosco, ele está à frente, é um dos pastores da Igreja Manifesto Urbano, faz um trabalho muito sério com missões urbanas, com uma parte da sociedade que muita gente não quer se envolver. Mas eles estão lá, estão no meio do negócio ali, trabalhando com prostitutas, com dependentes químicos, e mais ou menos a mesma linha de trabalho que o Tiagão toca lá na Espanha junto com a Pipoca. E fiz o convite, aceitou de pronto, e hoje está aqui. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Júnior, Deus, pela sua família.
Obrigado, Deus, pela disposição de coração dele em estar aqui conosco, por aceitar tão prontamente, ó Deus, vir aqui ser o mensageiro do Senhor para nós, ó Pai. Que o Senhor o use ricamente, que ele agora se diminua por completo, ó Deus, e que o Senhor cresça. Que ele se cale e o Senhor, ó Deus, fale conosco. Aquilo não que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para esse dia de hoje. Como Enilson colocou, Deus, eu tenho certeza absoluta que tudo o que aconteceu desde o primeiro momento que chegamos aqui já é parte daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. E o Júnior está aqui para ser o instrumento do Senhor na completude desse propósito, Deus. Muito obrigado, continue conosco, continue com o Júnior, e que o Senhor seja louvado e engrandecido nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Todo mundo vivo, né? Eu admiro essa capacidade da galera acordar de manhã e ir para culto, né? Por isso que a gente jogava bet, né? Aí para algumas coisas a gente tem uma disposição e para outras não, né? Já vai fazer 2 anos, nós começamos a fazer cultos também na parte da manhã, porque o prédio em que a gente reúne como congregação, lá na Avenida Monsenhor Eduardo, ele é pequeno, então não cabia todo mundo à noite e acabou que isso se tornou até uma estratégia. Então hoje, se me chamar para jogar bet, infelizmente, não só pela questão do peso, mas a disponibilidade já foi para o espaço, né, irmãos? Privilégio estar aqui, tenho vários amigos aqui, e eu me sinto realmente assim honrado de ter sido chamado, convidado a compartilhar uma palavra com vocês. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja ligada ao Ministério Sal da Terra, que tem uma vocação missionária bem particular. Mas o curioso de se falar de particularidades da missão é que muitas pessoas acabam alienando demais este conceito do que é missão e de qual é o nosso compromisso com ela, a coisas que algumas pessoas especiais chamadas por Deus parece que foram vocacionadas ou receberam habilidade para exercer. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre como se dá o nosso compromisso com as vocações para a missão de Deus. Afinal, a missão é dele para a sua igreja. Mas como o nosso compromisso, ele pode estar sendo maquiado numa suposta espiritualidade, mas ele é absolutamente superficial. E ele não se compromete na perspectiva daquilo que o Evangelho nos desafia. Eu digo isso, irmãos, porque pensando na vocação da congregação onde eu faço parte, nós temos uma paróquia a alcançar ali. Nós temos uma região, nós temos um lugar, e a minha igreja hoje está se reunindo na Avenida Monsenhor Eduardo, ao lado de diversas casas de prostituição. Nós temos um compromisso com aquilo que Deus colocou ao nosso alcance, debaixo do nosso cuidado, colocou até mesmo geograficamente sob nossa responsabilidade. E da mesma maneira, vocês como igreja vão recebendo da parte de Deus, e já têm recebido tanto, com relação a esse entendimento missionário. O que é responsabilidade de vocês, o que é que Deus tem colocado sob cuidado, até onde Deus tem dado visão. Só que, como eu disse, há esta falácia de que a missão é algo apenas para pessoas especiais, para pessoas que foram chamadas por aquele chamamento místico que muita gente está esperando, que um dia o cara estava em casa, o céu abriu, veio uma voz do Cid Moreira e falou com o cara, né? Não é assim que funciona. Nós somos chamados todos, ordinariamente, pela palavra de Deus, para nos comprometermos com a missão de Deus para a igreja. Isso vai envolver muitas coisas. Isso vai envolver, então, um grau de comprometimento que vai tirar um pouquinho do nosso conforto, que vai fazer com que a nossa caminhada de fé custe caro e que vai custando cada vez mais caro. Se você acredita que no seu relacionamento com Deus, aquilo que está sendo tratado é apenas sobre como Deus pode transformar a sua existência, você ainda só ouviu metade da história. O propósito pelo qual Deus está trabalhando a nossa vida é para que pessoas possam ser abençoadas com aquilo que nós já fomos abençoados. E se Deus tivesse o interesse em resolver apenas os problemas da sua existência, Ele te matava. E, aliás, seria até bom, porque daria menos trabalho para a igreja. A gente nunca teria que ampliar o prédio, comprar mais cadeiras, porque as pessoas já iriam morrendo logo, a gente só faria um convênio com a funerária para já ir despachando os irmãos,
E aí viriam pessoas novas. Se Deus te faz permanecer vivo e continua derramando de graça sobre graça, em meio a um mar de adversidades, é porque o propósito final não é você. Nós, irmãos, já estamos resolvidos com relação à nossa salvação. O nosso nome já foi colocado no livro da vida antes mesmo que a gente viesse à existência. Então não estamos falando de garantirmos a nossa salvação. Estamos falando em desenvolver a salvação que recebemos absolutamente de graça, de modo que Deus seja glorificado através da nossa forma de viver. E é difícil isso, porque nós somos uma geração de relacionamentos superficiais. E é mais fácil se relacionar com Deus a partir da perspectiva de tentar garantir a salvação, o que é uma tolice imensa, do que a partir da perspectiva de, entendendo que já fomos salvos, agora nos comprometermos com aquilo que é a sua obra. E aí vem a pergunta, que obra? Uma vez um sapateiro perguntou para Lutero, dizem as lendas, né, sobre como ele poderia servir a Deus de uma maneira especial. A reforma protestante trouxe algumas quebras de paradigmas, e um dos paradigmas a serem quebrados naquele momento é de que haviam vocações santas e haviam vocações ordinárias, seculares, coisas que não têm a ver com o ministério. E a resposta de Lutero foi genial, foi de uma graciosidade imensa. Ele vira para aquele sapateiro e diz assim: você quer servir a Deus melhor? Então você vai e faz o melhor sapato que você puder e venda-o pelo preço justo. Tudo isso para quê? Para que Deus fosse glorificado através das coisas ordinárias que foram colocadas na vida dele. Por que eu falo tanto sobre essas questões das coisas ordinárias, irmãos? Porque é muito fácil nós nos comprometermos com Deus nas experiências extraordinárias. É muito gostoso e atraente nós nos relacionarmos com Deus através daquilo que Ele faz de modo sobrenatural. Mas o verdadeiro desafio da fé é que a gente se comprometa na ordinariedade do dia, nos momentos em que correspondem a quase 99,9% da nossa vida, em que Deus não fala, porque Ele já falou, através da palavra, através da Escritura, e agora já deveríamos compreender que fomos vocacionados a viver uma vocação santa. E essa vocação é o ministério em tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Portanto, não há uma vocação secular mais entre nós. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. As nossas ambições devem ser motivadas pelo quanto estamos comprometidos com a vontade de Deus. Ou você está querendo ganhar mais dinheiro para poder juntar mais? Deus vai derramar de graça sobre graça na vida daquele que compreender que ter mais traz junto mais responsabilidade de repartir mais. Então, irmão, olha para a sua vida e pensa nesse momento a respeito de qual é o seu grau de comprometimento com a missão de Deus nas coisas ordinárias que Ele tem colocado na sua vida. Ou você tem uma experiência de adorar, de servir a Deus só quando a gente se reúne como igreja, só quando o louvor começa a tocar para esquentar os crentes, para ver se o cara pega o ritmo de colocar o coração dele diante de Deus. Vou te dizer aonde isso vai terminar se você não se comprometer integralmente com a missão de Deus. Daqui uns dias haverão alguns entre nós que irão reclamar que o ambiente não está confortável, que está faltando o ar-condicionado, que o louvor não foi bom o suficiente, mesmo que seja o melhor louvor do universo, que a palavra não alcançou a sua expectativa. Um culto bom é tradução de pessoas que compreendem o que foram fazer ali, o porquê estão se reunindo. Por isso que quando a gente junta, a gente viaja, a galera às vezes do Brasil inteiro, e se junta em ocasiões especiais, com som ruim, com tudo desfavorável, e geralmente são os melhores cultos. Nós, irmãos, se não entendemos que tudo da nossa vida tem que traduzir comprometimento com a missão de Deus, daqui um pouco a gente começa a se sentir farto demais daquilo que a gente já recebeu.
Somos uma geração de relacionamentos superficiais. E, infelizmente, é uma tendência que todos nós tentemos o máximo possível manter o nosso relacionamento com as coisas de Deus também na superficialidade. Quer ver uma questão que é atualíssima na vida da igreja e que muita gente não tem percebido? Muitas igrejas têm trocado a expressão diácono, presbítero, ou qualquer outro nome que seja relacionado ao ministério, pela expressão colaborador. E eu não tenho nada contra até o uso da expressão, porque nós não estamos lutando contra palavras. Eu tenho mais medo acerca daquilo que tem sido despertado no coração das pessoas de forma equivocada e que acaba atrapalhando a essência do que o Evangelho deveria ser para nós. Na prática, todos nós somos colaboradores e fomos chamados para colaborar não apenas com a missão de Deus, afinal a missão é dele, como também com a vocação uns dos outros. Mas o conceito deste mundo de colaborador é completamente diferente do conceito bíblico do que isso deveria representar. Isso traduz o quê? A superficialidade do nosso comprometimento. Porque o colaborador, na perspectiva deste mundo, é aquele que vem e faz um favor, esperando, no mínimo, reconhecimento. É aquele que acredita que está dando algo que não precisava dar e que você tem a obrigação de, no mínimo, manifestar gratidão pelo que está sendo feito. Irmãos, como nós podemos exigir algum tipo de gratidão da parte de Deus? Como nós podemos exigir da parte de Deus algum tipo de reconhecimento, sendo que nós, na verdade, não passamos de servos inúteis, de pessoas que não estão fazendo muito mais do que a sua obrigação. Nós estamos apenas respondendo a toda a graciosidade de Deus na nossa direção, e sobre como Ele tem falado com a gente de maneira poderosa, sobre como Ele tem aplainado os caminhos da nossa vida, sobre como Ele tem resolvido as crises da nossa existência. E uma vez que isso está resolvido agora, eu é que deveria viver de maneira grata, entendendo, assim como o apóstolo Paulo fala em diversas ocasiões, que não sendo mais, por força, escravos do pecado, eu posso me tornar voluntariamente servo de Cristo. E o servo não é um colaborador, porque ele não dá aquilo que está sobrando. Ele não faz aquilo que ele pode. Ele faz tudo aquilo que o seu Senhor mandou ele fazer. E como isso vai se traduzir na prática, meus irmãos? De muitas formas. Deus vai falando com você, ordinariamente, acerca de coisas triviais que você deveria estar glorificando a Deus na sua existência e que muitas vezes não está. Infelizmente, estamos confundindo o conceito de lealdade com o conceito de fidelidade nas nossas relações. Nós gostamos de nos cercar de pessoas leais, pessoas que sejam comprometidas com a gente. Mas o nosso chamado para a vida da igreja, para o sermos igreja, e não apenas o culto, né, irmãos? Ele é um chamado muito mais para a fidelidade do que, obviamente, para a lealdade. As mulheres costumam ser muito leais, vocês já perceberam isso, né? Elas odeiam umas às outras por definição, mas quando elas se tornam amigas, elas defendem as suas amigas com unhas e dentes. Os homens, eles costumam ser bem desleais com todo mundo. Tanto é que na ocasião lá do Éden, em que Deus vem para cobrar de Adão aquilo que aconteceu, ele não tem pudor algum em ir terceirizando a culpa. Ele vem e fala assim: ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não põe nem a culpa na mulher, ele põe a culpa em Deus. Em outras palavras, se o Senhor tivesse me dado uma moto ou um cavalo, eu não teria tido esse problema que eu tive. A culpa é sua. Olha o tamanho da deslealdade que é meio que natural do coração do homem, né, irmãos? Tudo isso consequência, obviamente, do pecado. Deus nos chamou não para que nós estivéssemos uns para com os outros,
uma relação de lealdade. Nós não estamos aqui para proteger um ao outro a qualquer custo. Nós devemos andar debaixo de um compromisso sério com a fidelidade. E a fidelidade é sobre como estamos alinhados por fé com aquilo que é a verdade, com aquilo que é a vontade de Deus. Isso, obviamente, irmãos, vai trazer para nós confronto. Tem que trazer para nós conflitos. Tem que trazer para nós o desconforto de chamarmos uns aos outros de irmãos e termos que nos tratar como tal. E irmão não é aquele que tem pudor para colocar o dedo na ferida do outro. Quem tem esse pudor é o colega. Porque quando nós somos colegas, nós não temos intimidade para poder dar um tapa na cara um do outro. Porque isso vira uma briga. Agora, quando nós somos irmãos, a gente rola na brita. Quem tem irmãos aqui sabe do que eu estou falando. A gente rola na brita mesmo. Lembra quando você era criança? E sabe como termina toda a briga entre irmãos quando são crianças? Eles depois se apresentam perante o pai. E aí o pai vem e faz os devidos ajustes. Quando não apanha os dois, né? O que tem isso a ver, meus irmãos, com essa questão da superficialidade dos relacionamentos? Nós, muitas vezes, estamos buscando na nossa experiência de igreja algo que está sendo erroneamente compreendido como um ambiente de conforto. Como um ambiente onde nós somos chamados para, recebendo graça sobre graça, tenhamos resolvidos os problemas da nossa existência. Deus não tem compromisso com o seu conceito de felicidade. Deus não tem compromisso com os seus desejos, se eles não estão de acordo com aquilo que é a sua própria vontade. Deus tem compromisso com pessoas a partir do propósito que Ele mesmo tem determinado a cada um de nós. Agora, como nós iremos nos relacionar com Deus e uns com os outros, conscientes de que então as coisas são assim? Nós vamos ficar na superficialidade, achando que o trabalho do ministério, da vida da igreja, das coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias, são responsabilidade do outro, ou nós vamos chamar essa responsabilidade para nós mesmos? Tem gente que entendeu aquela história de que devemos ser como crianças pelo viés errado. Devemos ser como crianças na malícia, devemos ser como crianças a respeito do suspeitar mal acerca de diversas situações. Agora, na hora de sermos adultos em coisas que, na verdade, Deus tem falado com a gente continuamente, muita gente quer ter uma relação superficial e infantilizada com Deus e com os irmãos. Porque, meus irmãos, na mesa de uma família, existem muitos lugares. Existe a posição do pai, existe a posição do filho primogênito, que você já sabe quem é, aquele que agrada ao pai em todas as coisas e que recebe honra por parte dele. O filho primogênito, que é Cristo, ele não apenas é honrado pelo pai, mas o posicionamento dele diante do pai faz com que o pai se sinta plenamente representado. Eu tenho certeza que quando falaram para você assim, a destra do pai, você deve ter imaginado que os tronos estavam alinhados assim, né? Mas você, com muita dificuldade, conseguiu imaginar que talvez eles estivessem em uma mesa. E que na ponta dessa mesa está o Pai, e à destra dele está Jesus. E esta mesa possui outros lugares, onde à medida em que nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos ocupando os lugares mais próximos da mesa. Na nossa geração, até isso nós invertemos. A gente vai comer e a gente já começa a servir nas crianças, né? Enquanto que até poucos anos atrás, nós compreendíamos que os pais é que deveriam comer primeiro. É sutil, né, irmãos? Agora, olha só. Você é adulto e responsável, você se parece com Jesus, ou você ainda é uma pessoa infantilizada na natureza do seu compromisso com Deus? Porque se você é infantilizado, não tem problema.
Nem por isso você é menos da família. Mas o lugar de criança é na salinha das crianças. Agora, tem gente que quer ser como criança, na responsabilidade, no compromisso, no entender que o ser igreja é minha responsabilidade. Que a gente deveria estar brigando para pagar as contas. Que a gente deveria estar brigando para ver quem vai ofertar para auxiliar o nosso missionário. Que a gente deveria estar brigando entre nós para ver quem vai em missão. Mas não, nós estamos fazendo ao contrário, a gente está tirando o time de campo. Então, irmão, olha para a sua vida. Eu tenho um filho de 7 anos. E meu filho quer dar palpite na pizza que nós vamos comer. Não é engraçado, né? E você acha que eu não escuto meu filho? É óbvio que eu escuto. Meu filho diz que eu só peço pizza portuguesa, toda vez. E eu nunca tinha reparado isso, mas é verdade. E aí ele sugeriu que a pizza fosse meia calabresa. Olha que coisa estranha. Agora, o que é ser criança? Ser criança é dar palpite no sabor da pizza e não pagar a conta. Porque depois que a gente come, eu não viro para ele e falo assim, dá quinzão aí para pagar a sua fatia. Não. Ele come sem constrangimento algum. A pergunta, então, irmãos, é o seguinte: Deus tem dado a pizza para que todos nós possamos nos alimentar. Mas Ele tem chamado dentre nós gente para pagar a conta. E não pense apenas em dinheiro, porque eu tenho certeza que dinheiro é a parte mais barata da nossa relação com Deus. O restante é que começa a ficar caro. Se fosse o contrário, as igrejas que esfolam as pessoas em dinheiro estariam todas vazias. E, no entanto, elas estão lotadas. Porque a única coisa que estão pedindo lá é dinheiro. Depois você vai para sua casa e não há comprometimento pessoal com ninguém. Você não tem que orar com ninguém. Você não tem que ser irmão de ninguém. Olha a crise. Olha o tamanho do problema. Então, o meu filho, ele não tem que pagar o pedaço da pizza dele. Mas na hora que os adultos se sentam para buscar da parte de Deus o direcionamento para aquilo que Ele tem dado para a família, o lugar dele é com as crianças. E se ele reclamar, até uma surra ele tem que levar de vez em quando. A minha pergunta para vocês é: nós temos sido adultos ou crianças? Porque se queremos ser infantilizados no nosso compromisso, queremos ser superficiais no nosso compromisso, e nós ainda assim queremos um lugar à mesa com os adultos, meus irmãos, tem alguma coisa errada nisso daí. Que a gente possa ir lá e ocupar o lugar onde a gente deveria estar. O lugar de quem ainda é infantilizado e que deveria entender que a sua opinião ainda não tem peso. Que ela não vale por uma questão de lógica, porque você ainda nem entendeu da missa a metade. Então olha para a sua vida, meus irmãos, e pense a respeito da natureza do seu compromisso. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala a respeito do pessoal que estava deslumbrado com aquele negócio de orar em línguas, aqueles paranauê tudo. E tem uma passagem específica lá que ele nos constrange acerca disso de uma maneira muito objetiva. Ele fala que muitos, se deslumbrando com essa questão de falar coisas que ninguém é capaz de compreender, perdeu a capacidade de compreender a importância de nós falarmos aquilo que as pessoas compreendem. Ou seja, é muita gente se deslumbrando em falar a língua de anjo e se esquecendo como é que fala a língua de homens, língua de gente. E é por isso que nós, na vida da igreja, precisamos de que o nosso compromisso esteja perfeitamente alinhado com a vontade de Deus, porque Deus não fala apenas através da pregação. A maneira pela qual Deus fala à sua igreja é através da vida de todo aquele que está comprometido com o ministério, com a vida na igreja. E se você não for fiel para com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, e os seus lábios não se abrirem no sentido de trazer o que edifica a todos nós, nós não alcançaremos
imediatamente aquilo que Deus já tem dado a você. Essa talvez seja a pior oferta que pode ser negligenciada por parte de alguém. Quando nós nos calamos acerca das coisas graciosas que Deus tem nos dado para abençoar a vida do outro. Então, meus irmãos, pense a respeito do seu compromisso com o ministério. E como ministério aqui, entenda que eu estou falando de toda a vida do cristão. Porque o nosso ministério não é apenas esta igreja, o nosso ministério é o ministério da reconciliação, que se traduz de maneira prática através de todas as igrejas que confessam genuinamente o senhorio de Cristo. Então você está verdadeiramente compromissado ou não? Se você diz que está, mas verdadeiramente não está, alguns sintomas serão percebidos na sua vida. O primeiro deles, você terceiriza a responsabilidade. Você acredita que outros devem fazer coisas que você não deve fazer. Depois, você começa a cobrar dessas pessoas coisas que você não aceitaria que fossem cobradas de si mesmo. E outra questão, você começa a ter uma relação com a igreja totalmente complicada, quase uma relação de adultério, se é que isso pode ser descrito dessa forma. Porque você diz amar a noiva de Cristo, mas você não a ama de fato, porque não está comprometido com ela. A sua paixão pela noiva de Cristo, ela está baseada na superficialidade da sua relação, na sua falta de compromisso, e pior, você ainda exige que outros resolvam o problema, que na verdade não deveriam resolver, porque a noiva é de Cristo. Nós pressionamos líderes, pastores, todas as pessoas que abraçam o ministério de uma maneira especial, nós pressionamos essas pessoas para que eles sejam a resposta de Deus para tudo aquilo que estamos vivendo como comunidade. E enquanto isso, nós nos alienamos da nossa responsabilidade pessoal, de sermos aqueles que vão fazer com que o todo esteja também sob meu cuidado, e não apenas sob o cuidado do outro. E sabe por que isso é importante? Porque todos nós, não apenas somos substituíveis em certo nível, né, irmãos? É óbvio que não há ninguém igual a ninguém. Mas a obra de Deus não para por causa de ninguém. Quando chegar o nosso tempo e Deus nos chamar um a um, aquilo que Deus começou através das nossas mãos, assim como a igreja tem caminhado aí ao longo de 2000 anos, esse trabalho irá continuar através daqueles que Deus há de levantar. Mas nós podemos facilitar o processo ou complicar. E nós complicamos quando temos uma relação infantilizada com o compromisso da missão e terceirizamos isso a pessoas especiais, ao invés de abraçarmos isso como algo nosso, algo que foi dado a todos nós, algo que foi dado a cada um de nós, de modo que à medida em que cada um de nós vier a faltar, prontamente haverá entre nós muitos vocacionados por Deus para, a partir daquilo que é o seu próprio chamado, dar continuidade ao que Deus tem nos mandado fazer. Essa crise de sucessão que há na vida da igreja evangélica hoje, porque a sucessão hoje ela funciona de dois jeitos. Ou a igreja tem dono, e ela vai passando de pai para filho, ou então ela não existe. Porque dificilmente o filho do pastor quer abraçar o ministério. Uma dica esperta para você, essa deveria até cair no vestibular, viu? Olha, filhos não são apenas os que nascem do nosso sangue. E, inclusive, os que nascem do nosso sangue necessitam ser adotados. Todo filho de Deus, com exceção de Jesus, é por adoção. Então, meus irmãos,
a sucessão daquilo que é a missão de Deus para nós, ela sempre vai acontecer através de uma relação de família. Ela sempre vai acontecer através daqueles que nós temos adotados como filhos. Só que o propósito de termos filhos não é ter uma salinha das crianças maior. O propósito da salinha das crianças é que os nossos filhos sejam estimulados e ensinados para se desenvolverem e poderem ocupar com toda a dignidade e compromisso um lugar onde nós, nesse momento, estamos. Um lugar de responsabilidade. E que eles não sejam para sempre filhos, que é uma outra coisa que está acontecendo na nossa geração. A adolescência hoje vai até os 40 anos. Não é verdade? Eu tinha um cara lá na igreja, ele ficou desempregado muitos anos. Aí ele tem uns 43, mais ou menos. E aí um belo dia ele arrumou um emprego. E nós ficamos felizes demais, porque a gente estava orando por esse cara há muito tempo. Mora com a mãe. Pensa naquela situação assim legal, né? Nossa, se tiver alguém aqui nessa situação, eu estou sentindo a vergonha por você agora, à medida que eu conto aqui. Mas deixa eu te falar o que aconteceu, porque até aí não há vergonha. Mas era um cara massa, um cara fiel, está lá na igreja. E aí o que rolou? Quando ele arrumou o emprego dele, ele foi lá e botou no Facebook. Ele falou assim, eu quero dar um testemunho aqui de como Deus tem sido generoso com a minha vida. Os irmãos oraram, eu arrumei um emprego bom, e agora com o meu primeiro salário, eu vou poder comprar um videogame. É disso que eu estou falando. Sabe quando que esse cara vai casar? E eu entendo perfeitamente as irmãs lá. E que é uma segunda mãe, exatamente. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Videogame não é problema, não. Mas tem hora e lugar, viu? Tem hora e lugar. Então, que mulher que vai sentir confiança no que esse cara transmite, de falar assim, vamos casar, vamos juntar nossos paninhos aí. Nem a pau, velho. O cara não tem nem uma bicicleta para ir para o culto. Mas ele tem um videogame de R$3.000. É disso que nós estamos falando. De saber qual que é o nosso grau de comprometimento. Então, irmãos, que a gente compreenda que tudo isso que Deus está trabalhando através de nós, e essa sucessão na missão de Deus, ela se dá na família. E é por isso que a nossa reunião em família, o sermos igreja de maneira ordinária é tão importante, porque este é o ambiente onde nós nos estimulamos a sermos tudo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Em que vocação? Em todas elas. Em todas elas. Porque os irmãos que estão na cozinha, o que eles estão fazendo é tão importante quanto o que nós estamos fazendo aqui. A pergunta agora é, o que de importante que não está acontecendo no nosso meio, você deveria estar abraçando? E se estivéssemos mesmo com maturidade suficiente, eu confesso para vocês que a gente nem sequer teria que falar de dízimos e ofertas. A gente traria a conta. Porque na família não há constrangimento de administrar a conta. Quando se reúnem os irmãos e cada um traz os seus filhos, como eu já disse para vocês, as crianças palpitam no sabor da pizza, mas não pagam. Mas os irmãos, os que são adultos, todos pagam. E sabe como é que é na minha família? Talvez na sua seja parecido. Vira um e fala assim, não, dessa vez eu pago. E aí vira o outro e fala assim, não, da última vez você já pagou. Agora é a minha vez de pagar. E aí vem um terceiro e fala assim, não, de jeito nenhum, vamos dividir. E aí a gente briga para ver quem vai pagar a conta. E sabe como é que nós estamos vivendo na vida da igreja? Como eu já disse para vocês, dinheiro é a parte mais barata. Então, se no dinheiro está desse jeito, imagina o resto das coisas. A gente sempre quer que o outro pague a conta. A gente sempre quer que o outro seja a mulher de Deus, o homem de Deus, o profeta do Senhor. Mas eu não quero ser. Eu não quero ser a boca de Deus para que o meu irmão seja abençoado. Eu não quero ser o responsável por aquilo que vai acontecer. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo também fala a respeito de que se existe um dom que deveria ser valorizado entre nós, é o dom de profetizar.
E tem uma galera também que viaja na maionese nesse negócio, né? É óbvio, irmãos, que Deus fala extraordinariamente, do jeito que Ele quer e onde Ele quer. Mas quantos de nós têm desprezado a fala ordinária de Deus através da Escritura? E está buscando ver anjo em lâmpada, para encontrar uma revelação especial para aquilo que Ele já falou, para aquilo que Ele já trouxe, para aquilo que Ele já mandou você fazer, para aquilo que Ele já te ordenou a viver. Ai, mas eu queria tanto ser profeta. Todo cristão foi chamado por Deus para ser profeta. E ser profeta é trazer a vontade de Deus de maneira compreensível às outras pessoas. Sabe onde está a vontade de Deus? Aqui. Então, quando você se dedica a ter um relacionamento de oração, e de estudo da palavra, e de meditação nessa palavra, e estuda junto com os irmãos, e você compartilha aquilo que Deus tem trazido a você na palavra, você está profetizando. Quando você no seu trabalho, trata o seu patrão ou o seu funcionário de maneira digna, segundo aquilo que esta palavra diz, você está profetizando. Agora, esse negócio de ficar adivinhando CPF, placa de carro, pelo amor de Deus, irmãos, isso não é profetizar. E o duro é que é atrás dessas coisas que um tanto de gente está correndo, porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a vontade de Deus. E aí depois pressionamos a liderança da igreja, porque a nossa espiritualidade está um lixo. Porque a gente vem para o culto e fala assim, ai, hoje eu não senti nada. Pressupondo que nós sentimos alguma coisa. Pressupondo que a nossa vida é baseada em sentimento. Pressupondo que hoje, quando eu acordei, sabe, Deus me elevou assim, ó. E falou, ó, Ari, hoje você está. Que nós não temos dores, que nós não temos conta para pagar, que nós não temos problema nos nossos casamentos, que nós não temos problema de família, problema com os nossos filhos. A gente vai empurrando a responsabilidade. E ai do pastor, se ele não corresponder àquilo que a gente está desejando. Porque nós terceirizamos aquilo que foi dado a todos nós, na figura de alguns que possuem uma vocação específica. Eu até falo que pregar é o pior chamado que alguém pode receber, porque talvez é o mais ingrato. Sabe por quê? Imagina que você é um cantor, e você compõe uma música, a gente está falando do João Alexandre aqui, genial. Então o João Alexandre vai lá, compõe uma música, há 30 anos atrás, e se a gente tiver oportunidade, a gente move o mundo para trazer ele aqui para cantar mais uma vez a mesma canção. Mas a pregação não serve. Se o pastor Alain arrebentar aqui, no domingo que vem, a gente gera uma expectativa de que ele arrebente de novo com a pregação diferente. Não é verdade? A música não, quando a música arrebenta, a gente quer ouvir de novo, toca de novo aquela. E a gente escuta a mesma música por 30 anos. E cada vez a gente se apaixona mais pela mensagem da música. Na pregação nós geramos expectativas. E essa expectativa ela é um equívoco. Porque a palavra, ela tem sido dada a todos nós. E aquilo que Deus tem falado com você, deveria fazer com que qualquer pregação ordinária que fosse ministrada aqui na frente, pudesse ser enriquecida com aquilo que Deus tem te dado. Por isso a comunhão é tão importante. Porque quando a gente senta à mesa, depois de receber da palavra, nós temos a oportunidade de continuar aquilo que Deus tem começado. Isso tira o peso de algumas pessoas e redistribui para toda a família, que afinal é quem foi chamado por Deus para assumir essa missão. Meus irmãos, onde está o nosso compromisso?
Está no resultado? Está no dar certo? Está numa suposta lealdade para com algumas pessoas que andam com a gente no ministério? Ou nós estamos verdadeiramente comprometidos com Deus? E isso então se traduz num compromisso com a família. Ai, mas aqui na igreja tem umas pessoas ruins. É óbvio, é família. Ou é só na minha família que tem um tio que chega bêbado na ceia de Natal, e você não sabe se salva o tio ou salva a mesa para ele não derrubar tudo. E nem por conta disso, ele é menos tio. É só na minha família que tem pessoas com crise na sua identidade sexual, e nem por isso é menos família. Só na minha família que tem pessoas que são pródigas, que você não pode pôr dinheiro na mão que o negócio vira pinga. Aí você se reúne aqui, chama um ao outro de irmão, a gente fala, somos família. Mas trabalha a partir de uma ideia de que o outro não pode errar. E se errar, acabou a lealdade que nós tínhamos um para com o outro. Meus irmãos, que nós possamos fazer a conta da natureza do nosso compromisso com Deus e compreendendo agora para o que fomos chamados, façamos a conta do nosso compromisso uns com os outros. Essa igreja só vai conseguir cuidar de todas as pessoas com pleno ensino e comunhão quando cada um assumir essa responsabilidade. Essa igreja só vai conseguir prover o milagre da missão quando cada um se comprometer com a missão e com o missionário. Como irmão. Porque quando um irmão nosso está doente, a gente não faz conta, irmão de sangue, para pagar a conta do hospital, não é verdade? A gente não vende o carro se precisar, a gente não vende a casa se precisar, para não deixar o nosso irmão numa situação ruim. A hipocrisia é que nós nos chamamos de irmãos, mas na hora da prática a gente está vivendo algo muito distante disso. Eu acho que o crente tem problema com números, sabe? O crente tem problema com números. A gente dilui a trindade, então ali a gente tem problema com 3, né? Tem uns caras que querem o Espírito, mas não quer a soberania do Pai, e não quer uma relação com o Filho. Tem uns caras que querem o Filho, quer o Pai, mas não quer ter um comprometimento com o Espírito. O cara pega os mandamentos, e aí ele quer seguir uns e outros não, porque tem uns que é mais complicado que outros. E depois o cara bota um adesivo no carro dele, dizendo 100% de Jesus. Seja honesto, põe uns 75% de Jesus lá, né? Pelo menos traduz um pouco mais a realidade, para não gerar expectativa em ninguém a respeito daquilo que você está vivendo, que é medíocre, que poderia ser melhor do que isso. Então, irmãos, como isso afeta a nossa existência? Como isso afeta agora o nosso compromisso? Como então, nos chamando como irmãos, nós iremos nos tratar como irmãos? Como então nós compreenderemos as palavras de Jesus que afirmam que essa conta tem que custar caro para todos nós? Para a gente encerrar, abre lá, por favor, João capítulo 15, verso 20 a 21. João 15, 20 e 21. Diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, irmão, a pergunta que eu faço para você, para que a gente possa orar e pedir a Deus que sonde no nosso coração a profundidade do nosso compromisso é a seguinte:
Se nós, não sendo maiores do que o nosso Senhor, deveríamos estar sofrendo as dores inerentes a viver e a pregar essa palavra, nós estamos vivendo isso ou não? A nossa caminhada com Deus está fácil ou está difícil? A nossa caminhada com Deus está realmente um passeio, ou a gente de luta em luta, de glória em glória, de fé em fé, tem vivido a vitória em grandes batalhas? É você que vai dizer, e é você que vai falar isso para Deus nesse momento. Só um testemunho, viu, irmãos? Se Deus tivesse mostrado para mim o que eu vivo hoje, quando eu me converti, eu tinha desistido no primeiro dia. Porque isso é escola para doido. Eu falo para a galera, vai ficando mais caro, à medida que vai caminhando, vai doendo mais, o peso vai ficando maior. Mas por outro lado, há mais graça, há mais poder de Deus, há mais do seu Espírito que viabiliza tudo isso. A ponto de que coisas que me amedrontavam, hoje a gente mata no peito e chuta para o gol. Então, neste momento, que a gente possa orar e você fazer as contas a respeito da sua vida. O seu comprometimento com Deus e com a missão está fazendo com que você progrida nessa caminhada. Você está estagnado ou você está vivendo a Disneylândia da fé, num mundo de gente que sofre todos os dias tribulações por conta do Evangelho. Se está fácil demais, meus irmãos, entenda que para alguém está difícil. E a mão que está faltando para prover o milagre é a sua. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na sua presença nessa manhã, pedindo que o seu Espírito trabalhe na nossa vida, sondando o nosso coração, sondando as nossas motivações e sondando, Senhor Deus, a profundidade do nosso compromisso. Senhor, nós sabemos que somos pessoas que têm a tendência de buscar apenas o que é confortável. Sabemos, Senhor Deus, que às vezes o nosso coração te deseja mais pelo que o Senhor faz do que por aquilo que o Senhor é. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. E pedimos que o Senhor trabalhe o nosso compromisso, porque a tua fidelidade para com cada um de nós, graças a Deus, não está condicionada à nossa fidelidade. O Senhor é bom mesmo quando nós não temos sido. Mas, Senhor, crendo que fomos chamados para sermos filhos, não queremos mais viver de maneira medíocre. Não queremos mais, Senhor Deus, terceirizar a responsabilidade. Não queremos mais, Senhor Deus, sermos infantilizados no nosso entendimento. Mas que possamos viver de maneira digna da vocação que recebemos, de modo a glorificar o nome do Teu Filho Jesus, e de modo, Senhor Deus, a assumirmos a responsabilidade por aqueles que o Senhor tem nos dado o privilégio de chamarmos de irmãos. Se há na nossa vida, Senhor Deus, ainda que uma bênção do Senhor, ainda que a prosperidade do Senhor, se há algo na nossa vida, ainda que mais precioso, que tem nos atrapalhado nessa caminhada, que se necessário o Senhor até mesmo tire isso, para que possamos alcançar maturidade naquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do Ariovaldo, e dou graças a Deus porque sempre Deus traz para nós aqui uma palavra que é um churrasco. Nós não estamos numa época mais de comer yakisoba, que chama o negócio? Aquele trenzinho que japonês esquenta na água, como é que é? Miojo. Yakisoba não é miojo, não, é comida, e eu estava até ali rindo, chorando e tal, pela palavra que Deus trouxe ao meu próprio coração, como pastor de vocês.
E duas coisas me marcaram muito. Tudo, é claro, está gravado aqui, vai para o YouTube e tal, etc. Mas é uma palavra que eu não quero me esquecer mais. E às vezes os irmãos assim vêm e traduzem aquilo que você pensa. E que você vai entender o que eu vou falar agora. Né? Começando de trás para frente, são 3. Né? Ele falou assim, na oração, Senhor, ajuda-nos a crescer, a sermos mais maduros, nem que seja preciso que o Senhor tire aquilo que está nos atrapalhando. Isso é muito pesado, né? Por quê? Porque ele pode tirar um filho. O negócio da comida, que dá comida para criança antes, e tem muito pai e mãe que é guloso e põe desculpa no filho para comer junto. Aí serve antes. Aqui. Aí vira criança junto com o menino. Essa é a terceira coisa. São 3 coisas. A segunda coisa é que ele falou uma coisa ali que traduz aquilo que eu entendo mesmo e já tenho crescido, graças a Deus, e como ele diz que quando Deus chama assim, a gente mata no peito e faz o gol com coisinhas que tem gente brigando aí que tem 30 anos de igreja ainda. Que era para você matar no peito e fazer o gol. Mas está ainda como criancinha na fé. E, diante disso, ele disse, o Ariovaldo disse, que irmão, você aponta a ferida, você põe o dedo na ferida para doer. Depois abraça. Já fez isso com o seu irmão? Quando era pequeno? Se você não é filho único? Abraçou, abraça e beija. E pede desculpa. Eu já fiz muitas vezes com o Alex. A Pérsia está aí? Veio hoje? Está aí, Pérsia? Então, a Pérsia é minha irmã. Ela viu muitas cenas assim. Muitas. E talvez com o Alex era mais, né? Porque eram 2 homens, somos 2 homens, mas com a Pérsia talvez tenha acontecido isso, né? Ou a gente implicava, a mamãe batia e tal, etc. Irmão você põe o dedo na ferida. Colega, não. Olha que delícia. E diante de tudo isso, a terceira coisa que é nessa coisa geral aqui, é que quem tem família tem compromisso com a família. Não é que eu fale para você vir todo domingo. Tem gente hoje que ficou com preguiça de vir. Que acordou assim, eu não quero ir hoje não. Aí fica com preguiça. Ou como o Daniel mesmo falou comigo, na época do Ayrton Senna, ele matava a escola dominical. E, tem culto à noite, eu vou lá à noite. Aqui não tem. Não, eu vou em outro lugar, mas o seu compromisso é aqui. Porque Deus colocou nessa comunidade. E você fica 1 mês e meio sem vir na igreja? Só participando de WhatsApp da vida para saber as notícias? E não é a questão da frequência, não. Eu tenho falado para vocês, é da comunhão. É de ouvir, é de exortar, é de pagar um preço. Diante disso, que é no geral, o preço é caro. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Quer crescer em Jesus, irmão? É ralando mesmo. Não é moleza, não. Isso é que a gente tem pregado aqui. Só tem que Deus trouxe hoje um profeta diferente para pregação ordinária de uma forma profunda para você entender. E para encerrar, para a gente orar e ir para o almoço, essa questão que ele disse a respeito da profecia. Nós estamos enfrentando muitos problemas de família, igual eu te falei. Não precisa de profeta para falar que você tem que voltar, que a sua esposa é uma só, que é caminho de morte. Não, rapaz, isso já está escrito. As irmãs de oração aí que gostam de orar, tem que ir lá e orar. Não precisa ficar inventando, trazendo profecia, não. Falando em línguas. Pode até falar, se tiver tradução, mas só assim para fazer um trem de espiritualidade, sabe o que é? É só consertar. Amar a esposa, amar o esposo, não precisa de profecia, não. Porque está tudo na Bíblia, está tudo escrito.
Provérbios 6, esses dias eu estava lendo aí, está tudo na vídeo lá, está tudo no WhatsApp, todo dia. É só ler. E ler a palavra de Deus para crescer. E deixar de ser menino na fé. É isso aí. Vocês estão entendendo, irmão? Tudo. Então, repete lá, vai lá no YouTube depois quando colocar e tal. Pá. Eu vou colocar o link essa semana, na hora que você colocar lá no YouTube. Eu vou pôr o link lá para você gastar mais ou menos 1 hora e pouca nisso, de novo. E mastigar, e ruminar, e deixar isso virar sangue. Não precisa de outra profecia, não. Palavra de Deus, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios